Oi, gente, tudo bem? Bom dia para todo mundo, boa semana para todos nós. Tô aqui de novo tentando gravar o vídeo para vocês. Ontem eu tentei bastante, passei o domingo tentando descobrir qual era o erro, porque a imagem e o som não acompanhavam um outro. Eu não sei o que acontecia e não era uma coisa que não ficava só bacana assim pra se ver. Realmente não dava pra entender o que eu tava falando. Senão eu teria colocado ontem já pra vocês. Desculpa quem ficou esperando. Eu avisei no grupo que eu ia fazer o vídeo e eu fiquei bastante frustrada de não ter conseguido colocar ontem pra vocês. Mas hoje a gente vai conseguir e vamos começar a semana com o pé direito. Vamos lá. Eu vou falar com vocês sobre um assunto bastante recorrente em transtornos alimentares e em transtorno dismórfico corporal, que é a insatisfação com a imagem corporal. Eu ainda não posso falar com vocês em termos de neurociência, né, o porquê dessa percepção distorcida. É um dos programas de mestrado que eu mais quero entrar aqui em Nova York. É uma questão que me intriga bastante. É uma temática que eu tenho vontade de dedicar minha carreira para descobrir. Eu quero muito entender o porquê que vocês se olham no espelho e se veem de uma forma diferente do que todas as outras pessoas estão enxergando. É algo que traz muito sofrimento, é muito aflitivo, porque quem vivencia isso realmente vivencia como verdade, né? Como real. Você de fato está se enxergando daquela forma e é diferente do que todo mundo está te vendo. Então, eu quero muito poder descobrir o porquê que isso acontece e ajudar vocês. Enquanto isso não acontece, enquanto eu não estou no meu mestrado, não estou pesquisando isso a fundo, eu quero conversar com vocês sobre a parte comportamental disso tudo. Quem sabe a gente já não consegue aliviar um pouquinho o sofrimento. Estou com algumas anotações aqui comigo, porque é um assunto bastante extenso e não pode ficar um vídeo muito longo, cansativo para vocês assistirem. Então eu fiz algumas anotações, alguns tópicos para eu ir lembrando conforme eu vou falando e ficando um vídeo mais dinâmico, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o que é a imagem corporal. Imagem corporal é a imagem que a gente tem na mente sobre o tamanho e a forma do nosso corpo. Ela tem dois componentes. Um deles é o perceptivo, que é a imagem construída na mente, propriamente dita, a forma como a gente se percebe. E o outro é o atitudinal, são os sentimentos, os pensamentos e as ações em relação à imagem do nosso corpo. Então, dependendo da forma como você se percebe, você vai ter um sentimento em relação a isso, vai desencadear pensamentos e comportamentos. Isso tem muito a ver com a forma como a nossa sociedade impõe os padrões, a nossa cultura e o quanto a gente tenta se adaptar a isso. Vou falar bastante de mídia com vocês e quero falar sobre dois processos que estão bastante ligados com essa questão da imagem, essa forma de como a gente se vê. Um deles é o reforço social. Quem tem transtorno alimentar vai se identificar, sabe do que eu estou falando, que é internalizar atitudes ou comportamentos mediante a aprovação dos outros. Então, se o bacana hoje na nossa cultura é ser magro, e realmente é isso, né? Nós estamos com os valores distorcidos. Ser magro é praticamente sinônimo de perfeição, de ser bem-sucedido, de ser feliz. Então, a gente acaba se engajando em dietas da moda e quando recebe um feedback dos outros, por exemplo, uau, como você está diferente, o que você fez? Nossa, como você emagreceu! Porque isso, infelizmente, é super valorizado, né? Hoje na nossa sociedade. Não é a questão do estar saudável, do estar bem com você mesmo, mas é a aparência, é a imagem. E aí, quando você recebe esse tipo de feedback, você consegue ter a atenção que você gostaria de ter. Você é notado, você é aprovado pelos outros e isso acaba virando um ciclo vicioso. Outra coisa é a modelagem. E o que é isso? É observar comportamentos alheios e imitá-los. Isso é bem comum, por exemplo, com uma celebridade que você admira. E aí ela estampa a capa da revista, vendendo felicidade e corpo bonito, porque capa de revista é uma beleza para isso. Eu sempre falo que papel aceita tudo, né? Então a gente nunca vai saber realmente como que a pessoa chegou ali,
ou se aquele corpo realmente é dela, ou se é muito Photoshop, né? A tecnologia tá aí para isso. Mas a gente se espelha, não se questiona e acaba aderindo à dieta XYZ que a pessoa diz que fez, sem se questionar se o seu biotipo é parecido com o dela, se a genética de vocês tem alguma relação, se realmente foi aquilo que a pessoa fez. E, enfim, você acaba usando do processo mesmo da modelagem, sem se questionar. Tem um estudo bastante bacana sobre isso, que foi feito nas Ilhas Fiji. Quem atua em transtornos alimentares ou quem já pesquisou a respeito, com certeza deve saber. Eu vou falar rapidinho para vocês. Até 1995 não existia TV nas Ilhas Fiji, né? E aí fizeram um estudo 3 anos após o aparecimento da TV, em 1998, qual era o tipo de influência que tinha acontecido. E aí os indicadores de transtorno alimentar estavam ali evidentes e o interesse em perder peso estava muito maior do que antes da mídia chegar até lá. Então isso mostra bastante a relação da mídia, da importância que a nossa sociedade dá para todos esses padrões e o quanto isso influencia a gente. Quero falar com vocês um pouquinho agora sobre algumas distorções cognitivas, tá? Que acompanham essa questão toda da imagem. De novo, quem tem transtorno alimentar vai se identificar. A primeira delas é o pensamento dicotômico. Então, é aquela sensação de tudo ou nada, sabe? A gente não consegue enxergar o meio do caminho. É o preto ou branco, não existe o cinza. E o meio do caminho é o equilíbrio, é o mais saudável. Mas a gente sempre pensa nos extremos. E isso que acontece com a imagem do ou eu tô linda, ou eu tô horrorosa e eu não sou atrativa para ninguém, acaba indo também para as questões da vida. Então, se você tem uma discussão em algum relacionamento, é como se aquilo acabasse com todo o resto de bom que existe entre vocês. Ou até mesmo em uma semana que você está tentando se reeducar, né, fazendo uma reeducação alimentar, nem restringiu, nem teve compulsão. De repente você tá com uma amiga ou foram almoçar, né? Tá com uma amiga, foram almoçar ou tá numa festa e você come um brigadeiro. E isso é tido como algo que colocou a perder todo o resto da semana. Isso é típico de comportamento dicotômico, né? De pensamento dicotômico, de tudo ou nada. Não existe o meio termo. E a gente precisa aprender, no meio da bagunça, achar alguma coisa boa, alguma coisa positiva e não colocar tudo a perder por nada, por tão pouco. Outra questão é o ser muito crítico, é uma comparação injusta. Então, de novo, a gente pode falar da celebridade da capa de revista, ou a gente pode falar das modelos, do padrão de beleza. Eu não sei se vocês já assistiram os vídeos da Dove, mas se não assistiram, entrem no YouTube e assistam, todos eles são muito bons. Mas eu gosto de um em especial, que é de uma modelo que está fazendo uma foto para um outdoor e mostra o antes e depois. Mostra desde da hora que ela chega para se produzir, né? E aí eles fazem toda a produção de make, de vestuário e depois o Photoshop, o bendito Photoshop. E ali fica muito claro pra gente que esse padrão, essa beleza é uma busca de alguma coisa que sequer existe. Nem mesmo para celebridades, nem mesmo para quem está ali no outdoor, para quem está na capa de revista. Aquilo é uma ilusão, aquilo não é real. E muita gente, de novo, busca aquilo e perde a saúde, perde a vida, buscando alguma coisa que não existe. Outra coisa é a atenção seletiva. Isso eu vejo muito em transtorno dismórfico corporal. É você se olhar no espelho e não conseguir enxergar o pacote todo, né? Não conseguir se ver como um todo. Focar só em alguma coisa e normalmente, infelizmente, é em alguma coisa negativa, né? Alguma coisa que você entende como defeito. De repente você se olha no espelho e só consegue ver o seu nariz, que é um pouco maior do que você gostaria que fosse, ou o seu queixo, que é mais proeminente. Isso que a gente chama de atenção seletiva, é não conseguir enxergar o todo, não conseguir ver o seu conjunto, né? Focar só no que você acha que tem como defeito.
Outro erro cognitivo, e esse é bastante comum, eu tenho muitos relatos de pacientes em consultório sobre isso, que é você ficar imaginando que os outros estão te vendo da mesma forma crítica que você se vê. Isso atrapalha muito a vida das pessoas. Muitas vezes elas deixam de sair de casa já imaginando como vão ser vistas, como vão ser julgadas, e outras vezes elas até tentam participar das atividades sociais, mas elas estão, por exemplo, em um grupo de amigos e elas não conseguem interagir, elas não conseguem estar ali presentes. Elas ficam só pensando em como elas estão sendo julgadas. Se as pessoas estão achando que elas estão gordas, que elas estão magras, se o que elas falam faz sentido para o grupo, se não faz. E se de repente alguma coisa que a pessoa diz não é tido como importante ou é criticado, pronto, acabou o mundo e ela se retrai cada vez mais. As pessoas que têm essa questão em torno da imagem, elas são muito vulneráveis ao outro. Tudo que vem do outro é visto e sentido, é experienciado mesmo de uma forma muito agressiva. É como se elas estivessem muito vulneráveis à opinião alheia. Elas dependem disso para não sei nem se para ser elas mesmas, porque elas não, na verdade elas não têm um elas mesmas, né? Elas precisam formar isso. Elas acabam formando isso a partir do olho do outro, né? É o olhar do outro que te fala quem você é. Isso é bem complicado, tem que ser muito trabalhado em terapia e é um resgate de si mesmo, né? É um abandonar o olhar do outro e se redescobrir, tá? Tem alguns instrumentos que medem essa insatisfação com a imagem corporal e eu não vou falar deles. Quem tiver interesse, converse com o seu psiquiatra ou com o seu psicólogo, né, a respeito. São alguns instrumentos que a gente utiliza para avaliar a diferença entre a figura real e a figura idealizada. Isso tem muito a ver com o meu trabalho de psicologia de imagem. Eu trabalho exatamente nisso, né, na busca do equilíbrio entre a imagem real e a imagem desejada. Eu não luto contra, eu sempre falo isso, eu não luto contra você querer melhorar, você querer estar mais bonito, você se sentir bem com você. Todo mundo quer se sentir dessa forma, né? E não acho que todas as tecnologias e todo o avanço aí da medicina estética é ruim. Eu só acho que ele não pode ser em excesso. Ele não pode trazer esse processo de nunca estar satisfeito. Eu acho que aí é que está o problema. Então a pessoa faz uma lipo aqui, muda a cor do cabelo ali e nunca está satisfeita e vai cada vez mais buscando formas de poder se mudar, de poder se reinventar e nunca se encontra, né? Nunca se satisfaz. Vou falar um pouquinho para vocês agora para encerrar o vídeo de umas anotações que eu achei aqui de 2010, de quando eu estava aqui em Nova York fazendo a matéria de branding sobre psicologia de imagem, unindo, né, a moda e a psicologia. E aí eu fiz junto com um professor meu, eu já falei isso no outro vídeo para vocês, algumas coisas sobre a psicologia de imagem, né, quando a gente estava montando esse conceito. Então, qual é a missão da psicologia de imagem? Acho que é importante falar isso agora para vocês, já que a gente está falando da distorção da imagem, né? A missão da psicologia de imagem é ajudar as pessoas a encontrarem a felicidade através do equilíbrio entre a imagem real e a imagem desejada. Uma crença da psicologia de imagem é que todo mundo deve ser feliz por ser vocês mesmos. É difícil traduzir, tá aqui em inglês, tá, gente? Foi um trabalho que eu fiz e é difícil adaptar, assim, na hora para o português. Mas é literalmente essa mensagem, é você ser feliz por ser você mesmo, né? Os valores da psicologia de imagem é um amor próprio incondicional e autoconfiança. Eu sempre falo que você deve se tratar como você trataria a pessoa que você mais ama no mundo. E é realmente isso. O primeiro é se amar, né? Para depois poder fazer isso pelos outros. Às vezes eu atendo estudantes ou profissionais mesmo da área da saúde e eu falo: imagina que você é seu paciente e que você está escutando tudo que você está me dizendo aqui,
o que você faria, o que você pensaria, o que você iria propor para essa pessoa. E quando a gente sai um pouco da cena, assim, a gente consegue ver mais a realidade, consegue se escutar, consegue ver o que está dizendo e o que está errado e no que a gente pode trabalhar, o que está tão distorcido. O diferencial da psicologia de imagem é a moda, né, aliada à psicologia. E eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem final, é a gente valorizar as diferenças, né? Valorizar o ser único. Eu acho que isso é o mais bonito do ser humano. Eu trabalho bastante com modelos e a gente sempre imagina que elas não têm esse tipo de problema, que elas estão no padrão e que são perfeitas e que elas não passam pelo que a gente passa. E isso, de novo, é uma ilusão. Elas lidam com castings, né, que são os testes para trabalho diariamente, e diariamente elas recebem não. E isso é muito difícil, é muito frustrante. E eu sempre falo para elas, porque elas acabam chegando no consultório e dizendo que a colega que pegou o trabalho é mais bonita, ou é mais magra, ou é mais isso, ou mais aquilo. E eu procuro mostrar para elas o quanto não é o ser melhor ou pior, ser mais bonita ou não, ser mais magra ou não, mas é o ser diferente. E de repente, para aquele trabalho, naquele dia, tinha mais a ver com aquele comercial, com a venda daquele produto, um tipo de beleza e não outro. Então é exatamente isso. Não vamos focar no melhor ou no pior, né? Vamos pensar no que somos todos diferentes e que é literalmente aquela frase meio de mãe, mas que é muito real. O sol nasce para todos e todo mundo tem o seu espaço, né? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês. Aguardo o feedback do vídeo. E é isso, gente. Desculpa por ontem. Hoje eu tô aqui e realmente a gente conseguiu. Tô muito feliz por isso. Um beijo. Amo vocês.